E hoje a gente vai começar esse grupo de estudos sobre tipos psicológicos. Acho que a última vez que eu ministrei um grupo sobre tipos foi há 10 anos. E ainda foi como os neandertais faziam, né? Presencialmente, com o livro lá, em papel e tal. Então, qual é o objetivo desse nosso encontro hoje? É que nós possamos entender certos elementos básicos e possamos entender certas características da introversão e da extroversão que só se encontram, só são debatidas na primeira parte do tipos. Como os junguianos blocos dizem que as pessoas não leiam a primeira parte do tipos, então reina uma profunda incompreensão de aspectos fundamentais dos tipos gerais de atitude, né? Eu tentei sanar isso com esse terceiro capítulo do meu livro. Obviamente, nada substitui a leitura do Jung, né? Mas não se pode simplesmente tapar o sol com a peneira e não entender que, de fato, é uma leitura muito exigente, né? Eu gosto muito de recordar de uma aula que eu tive no meu mestrado. Eu fiz mestrado, e aí eu vou fazer uma pequena digressão para fazer uma comparação. Eu fiz mestrado em psicologia na UFC, na linha de psicopatologia e psicanálise, né? Então, estava lá com o lacaniano. E aí tinha uma senhora da minha turma que ela estava fazendo uma pesquisa de mestrado, escrevendo a dissertação, sobre uma certa questão em Lacan. E aí, nesse dia, tinha poucos alunos em sala, acho que tinha uns 3 ou 4, todos eram dessa mesma linha, e estava a professora Laéria Fontinelli, que é uma grande psicanalista lacaniana aqui de Fortaleza. E aí, ela fez o seguinte comentário sobre... ela primeiro perguntou, né? Quais os seminários do Lacan você leu? Ela falou, seminário tal, seminário tal, seminário tal. Tinha 3 seminários. Aí ela disse, olha, o ideal para escrever sobre isso aí é que você já tivesse lido o seminário tal, seminário tal, seminário tal, seminário tal, né? Além desses que você leu. Mas eu não posso exigir isso para esse mestrado, porque a leitura de um seminário de Lacan, ela leva pelo menos 2 anos. E você não tem esse tempo para ler, né, esses 4 seminários que seriam necessários. Então, você vai ter que se virar com o que você tem e com alguns comentadores e tal, não sei o quê. E, à época, me chamou muito a atenção justamente essa fala. Ó, você tem que ler, mas é uma leitura que a gente sabe que consome pelo menos 2 anos. Os lacanianos sabem que é assim, e é isso, é a vida. Se você quer estudar isso, é desse jeito, né? Isso não era colocado como, meu Deus, e aí o que a gente faz? Vamos estudar um pós-lacaniano que simplifica. Não, não existe isso. E aí, a gente tem uma coisa que é muito o oposto, né? E durante anos eu ouvia parvoíce, que é assim, é muito complicado, isso aí é filosofia, isso é não sei o quê, não vamos ler não. O que é, assim, eu venho de outro campo, né? E as coisas que são completamente, sabe, sem nenhum sentido, né? Completamente sem sentido, para mim, que venho de outro campo, elas eram naturalizadas na psicologia junguiana. Não, a gente vai ler aí, né? Então, a tal ponto que hoje, no encontro com o Armando, eu sei que o Armando é um cientista de verdade, né? Eu sei que o Armando é um intelectual de verdade. Mas a gente se encontrou um pouco antes e eu disse assim, Armando, a gente é muito grato pela tradução do livro da Tony. Nem todo mundo lê em alemão, né? É importante que esse texto exista. Mas a gente tem algumas posições críticas com relação a certas coisas de tradução. E a gente queria saber se é ok nós apresentarmos isso. Ele disse, lógico, eu vim aqui por causa disso. Porque vocês foram as únicas pessoas que discutiram criticamente o livro que a gente lançou. Ninguém mais fez isso. E eu vim justamente porque a gente quer lançar uma segunda edição melhor e é importante que tenha críticas. E eu me recordei nesse encontro, né, um episódio dantesco do meu doutorado, que na qualificação, antes de eu mudar de orientador, ele chamou uma senhora, uma moça, do Rio Grande do Sul, mas que é cearense, mas que mora lá. E ele combinou com ela dela me constranger, né? O que é muito difícil. A pessoa tem que me conhecer muito pouco, né? Para achar que isso vai dar certo. Porque não é a Bárbara. Ela que se fudeu. Quem assistiu... não. Acho que poucas pessoas daqui viram a minha defesa, né? A minha qualificação. A defesa foi mais tranquila. Tá gravado. Porque eu citava a seguinte anedota, que há muitos anos, uma pessoa que eu considero profundamente repugnante aqui de Fortaleza, botou num grupo doido lá da Unifor, um texto de uma moça que fazia um comentário sobre aquele livro sobre o método coisado, né, mais perigoso. É um livro idiota, né? Mas nesse livro, ele narra, né,
os sintomas da Sabine Spielheim. E ela a partir do livro, né, a partir de um romance, ela fez lá uma interpretação dos sintomas da Sabine, né? Era um blog, e eu comentei no blog dela, tipo, olha, a Sabine foi paciente do Jung, e no Símbolos da Transformação, ele apresenta um pouco o caso dela, e faz uma interpretação dos sintomas que é muito diferente da sua. E ela, de uma maneira muito cândida, me respondeu comentando embaixo. Nunca li o Símbolo da Transformação, e eu fico com a minha interpretação mesmo. E aí eu comentava, né, que eu disse, olha, isso é algo comparável a um freudiano virar para alguém e dizer assim, nunca li Interpretação dos Sonhos, não. Nem pretendo ler. Eu interpreto sonhos do meu jeito. E eu sou freudiano. E ela foi dizer que isso deixava, né, o campo mal. Assim, aí eu fiquei assim, olha, né? Uma das coisas que você tem que fazer como pesquisador, né, que você precisa se posicionar criticamente no campo que você está discutindo, para começar de conversa. E aí, daí vocês tiram como o espírito rector, né, que reina hoje em dia no que passa por psicologia complexa, ele é algo muito ruim, né? E aí é fundamental que a gente, primeiro, né, seja como os lacanianos, do lado bom deles, né? É difícil, é isso mesmo, estude. Demora, dói, você vai se sentir bocó, mas é isso. É assim. Valeu, 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 falou, vai lá estuda. Entende? Pois é, tudo que é bom, né? É caro, requer tempo, requer esforço, não há um fim para isso, né? A famosa frase do Jung que todo mundo gosta de não ser junguiano, né? Essa que as coisas que são boas são cara, requer tempo, requer esforço, não há um fim para isso, ninguém gosta de lembrar, né? E aí a primeira coisa, a gente precisa ter essa mesma consciência, né? Nós estamos estudando um autor que é um autor difícil, mas que o esforço vale a pena, ok? O que há como substituto, né, é um negócio que é ralo, que não alimenta e que não serve para nada. E que ainda se coloca como algo que supera, né? Então, eu não vejo por que motivo a gente precisa se contentar com tão pouco. Quando a gente tem um tesouro espiritual extremamente útil e que demanda o mínimo de esforço, né? Ir lá, estudar e tal, tal, tal. Obviamente, é importante existirem catalisadores, né? É importante existirem comentadores, é importante existirem professores que realmente tenham se debruçado, feito essa travessia, né? Mas é importante também ter essa consciência, né? Não ler a primeira parte do tipo porque é difícil, porque é não sei o quê, e só para a parte que tem a descrição. Quando eu via uma galera me dizendo isso, eu ficava pensando assim, sabe, se eu na história ou na sociologia fosse assim, não, no capítulo do Marx, a pessoa vai dizer assim, cara, tu é burro ou é doido? É o que eu ouvi. Se eu chegasse para um lacaniano e dissesse assim, não, é muito complicado, não tem um negócio, você dizer assim, cara, então vai estudar outra coisa. Não é para você. Vai estudar outro negócio. Que seja, né, para você. E eu não sou um elitista, né? Eu sou um marxista-leninista, que eu sou comunista, né? Para começar a conversa. Mas é isso, galera. A gente precisa imprimir um esforço, né? A gente vai ler aqui o meu livro. Feita essa preleção, né? Que eu acho que vocês devem ter me ouvido falar sobre isso diversas vezes, né? Infelizmente, seria obrigado a falar sobre isso mais vezes no decorrer da minha vida, mas eu acredito, né, que esse capítulo ele vai facilitar, até onde é possível facilitar, a nossa caminhada na primeira parte do TIPS, ok? E sintam-se à vontade para criticar o livro, ok? Se tiver algo que você acha que está confuso, que está errado, pode melhorar. É isso, assim, ser cientista é você se colocar para ser criticado, né? Não há nada de errado, não há nada de constrangedor, não há nada de, precisa me deixar mal, que nem a outra idiota lá falou, né? Aí você deixa o campeão guiando mal. Não, quem deixa o campeão guiando mal é gente como você. É um bando de gente bocó que acha que é melindroso e que acha que não pode criticar, que não pode... Porque não são cientistas de verdade. O que eu me esforço para constituir, né, é uma alternativa a isso. Pessoas que
tem um interesse de pesquisador, tem um interesse de fato se aprofundar, porque compreendem que isso é muito útil para a clínica, é muito útil para pensar uma série de questões, né? E tem que ter. Mas, como eu disse, né? Eu vou lendo e vou parando com vocês e vou discutindo, tá bom? Grupo de estudos, one on one. Eu escrevi esse capítulo, uma guia de introdução a tipos psicológicos, mas o mais importante é entender que a tipologia é um método. A maioria das pessoas, mesmo pessoas muito inteligentes, elas não conseguem entender que a tipologia é um método. Mas por quê? Porque ele é um método. Porque ninguém vem com a etiqueta dizendo que é extrovertido, introvertido, tipo de sensação. Requer observação, requer conhecimento, para que você possa compreender a dinâmica tipológica da personalidade da pessoa e como isso se relaciona com outros aspectos da personalidade. Por quê? Não é o tipo que define a personalidade. O tipo ele vai corresponder àquilo que o William James chamou de equação pessoal, né? Personal equation. Né? Mas a personalidade ela tem vários outros elementos. Faz parte de pensar a personalidade global, e isso é algo que vocês não vão ouvir ninguém falando, né? O tipo, a individualidade, o sexo, que entendido como um fenômeno semifisiológico, logo semi-psicológico, a idade, a cultura, a maneira como se constituem as relações familiares, logo a própria consciência coletiva, né? E o espírito do tempo, né? A maneira como as coisas acontecem nesse tempo que nos é dado viver, né? Então, o tipo, ele corresponde a um aspecto disso que a gente entende como personalidade global, ok? Isso é a primeira coisa que se precisa entender. Porque, frequentemente, você vai explicar um tipo, sei lá, sensação introvertida, que é um tipo esquisitíssimo pra caralho. E aí não é incomum que alguém diga assim, mas eu sou sensação introvertida e eu não faço isso, aquilo outro. Lógico que não. Por quê? Porque eu tenho individualidade. E porque não existem tipos puros. O que o Jung está descrevendo, naquela parte lá, da segunda parte dos tipos, por uma questão didática, são tipos puros. Mas tipos puros não existem. Porque a todo tipo declarado vai corresponder ao seu tipo oposto inconsciente e vão haver relações compensatórias com relação às funções auxiliares. E algumas pessoas nem têm tipo. Se você é neurótico, se o paciente é neurótico, a atitude dele vai ser a neurose. Ele vai ser um tipo neurótico. Algumas pessoas terão tipos sociais. O cara vai ser um vascaíno, vai ser um petista, vai ser um trabalhista, vai ser um bolsonarista. Ele terá uma atitude marcada por um direcionamento que não é a partir de sua equação pessoal, é a partir de determinantes culturais, determinantes exteriores. E hoje em dia isso é bastante claro, né? Pode falar, Bárbara. Eu tenho dificuldade de entender essa questão de não tem um tipo. Porque mesmo tendo a neurose, ele ainda vai ter expressões, mesmo com a neurose, expressões típicas, digamos assim, de alguns aspectos das funções, né? Mas não constitui um tipo, porque o tipo, você tem um tipo quando a sua consciência se caracteriza por aquela função como a principal maneira que você utiliza com a maior frequência para sua adaptação. E aí, nesse caso, por mais que você tenha, e você sempre vai ter, né, a manifestação das funções, isso não vai constituir um tipo. E aí, é como o James fala, diante de uma contradição, faça uma diferenciação. É por isso que a gente precisa também entender o que é que o Jung está falando quando ele fala de um tipo, né? Uhum. Mas assim, seria circunstancial? Sim, é circunstancial. A pessoa ficar boa da neurose, ela pode descobrir, né, como é que ela é mais natural para ela viver ao invés daquilo, né? Bom, Ah, o exemplo é muito claro ver isso em situações limítrofes, né? Por exemplo, alguém que é paranoico, a atitude dele vai ser a paranoia. Ele vai interpretar o mundo, ele vai interpretar a realidade, se for um extrovertido ou um introvertido, a partir de um direcionamento do interesse, que é a paranoia.
Então, tocou a campainha. São os escoteiros mirim querendo pegar. Com certeza, não vou abrir a porta. Aí toca o telefone. Pô, estão me ligando agora. Sim, Aí, mas no fundo, mas tem um outro aspecto também que dá para perceber nessa pessoa de tipo, não? não tem. Porque isso não constitui um tipo. Tem um outro aspecto que dá para perceber das funções da consciência. Ah, tá. Tá, agora sim. Isso, diante de uma contradição, faço uma diferenciação. Beleza? Deixa eu ver aqui quem foi que levantou a mão. É o Elivelton. Por favor, Elivelton. Sobre esse tópico ainda, eu ia perguntar se tem a ver com o comentário que ele faz sobre o Radberto lá na primeira parte do Tipos, onde ele tenta fazer uma interpretação da possibilidade tipológica do Scott e do Radberto, mas que ele fala que não dá para saber, e aí ele traz a possibilidade deles terem sido aderentes a uma questão coletiva. Tem a ver. Que é isso que eu fiquei pensando. Quando você tem um tipo neurótico, talvez essa correspondência ao social. É nesse Não, não, sentido? não. O tipo neurótico é uma coisa, a correspondência social é outra coisa. É outra coisa. É, Tá, né? beleza. É outra coisa. Jéssica. Heráclito, é nesse caso as pessoas que têm determinados transtornos de personalidade, por exemplo, o transtorno borderline. A gente pode dizer que o tipo dela, É que tem esse borderline. comportamento bem político, né, de persecutório, de criar conflitos e tudo mais, a gente pode dizer que o tipo dela é esse, é É o a, neu- é borderline. a- é a neurose dela, exatamente. Exatamente. Luiz. Heráclito, tem essa questão do tipo neurótico. Se uma pessoa ela tem uma função superior e a utiliza ao ponto de quebra, digamos, numa situação em que a vida vá puxando a necessidade de outras funções. Sim. E ela teima. E aí começa a invadir na consciência vários conteúdos Ela inconscientes foi que a neurótica. mantém suspensa. E Sim. aí isso, ela fica nesse período em que ela não consegue resolver essa questão, digamos, ela se torna um tipo neurótico porque não tem mais o vetor. É. Sim, com certeza. Sim. Tá. É isso mesmo. Fala, Jéssica. Heráclito, tu pode só repetir aquela definição que tu deu? O tipo é quando há uma identificação da consciência com uma determinada função? Isso, você só tem um tipo quando, de maneira clara, a consciência utiliza com a maior frequência uma determinada função para se adaptar. Ok, então está relacionado a essa questão da adaptação, né? Como a pessoa se adapta Isso, ao mundo social ou ao seu mundo interno também. exatamente. Por quê? Porque a consciência, ela é um órgão de adaptação. A função da que a consciência exerce é como um órgão de adaptação, ok? Bom, mas feita essa pequena preleção, né? Vamos ao texto, né? Alguns momentos do texto sou eu sendo repetitivo, né? Porque eu falo para um público que pensa muito besteira, né? E aí eu preciso ser repetitivo, como o Jung foi repetitivo em vida para ouvidos moucos, né? Esse é o teu livro, Heráclito? É o meu livro. O que vai sair, né? Não, esse é o que já saiu, isso já faz tempo, já é o de método. Página 208, às 209. Isso. Então, vamos lá, né? O intuito desse escrito é responder duas perguntas, o que é um tipo psicológico e para que serve falar em tipos. E aí é importante vocês perceberem que boa parte das pessoas que se diz especialista em tipos não sabem responder essas duas perguntas. E aí, hoje, eu sair daqui sabendo responder essas duas perguntas. Já estarão à frente aí de muita gente famosa que fala de tipos, né? É a primeira coisa, Jung nunca foi, nem jamais pretendeu ser filósofo ou racionalista, mas reiteradas vezes se declarou empirista e sempre se utilizou do método empírico, e Jung era um empirista. E aqui eu acho que todos vocês já me ouviram falar e demonstrar e apresentar textos do Jung e tal, para ter essa compreensão de que o Jung é empirista. Inclusive, existe toda uma mystique, né, dos introvertidos, da introversão na psicologia junguiana, e tudo que o Jung afirma é extrovertido. O pragmatismo é uma posição extrovertida, o nominalismo é uma posição extrovertida, o método empírico é uma posição extrovertida, pau no cu do introvertido. Vocês estão há anos se achando nesse caralho, claramente vocês estão tudo errado, né? Claramente, vocês estão aí pagando de bonzão, porque tem que ser introvertido para ser o método é todo extrovertido, né? Seguindo, né? Depois desse momento, denúncia, aqui tem denúncia, sobre os tipos ele declara, uma vez mais, o seu método e maneira pela qual chegou a ele.
como princípios obtidos a partir da observação da totalidade dos fatos individuais. Então, a primeira coisa, os tipos não é um negócio que ele pensou na cabecinha dele e aplicou à realidade. Ele observa a realidade e, a partir da realidade, ele obtém princípios, né? Para você, de maneira resumida, chegar na tipologia, você pega os fatos individuais, compara e anula as individualidades, tira as individualidades, e o que sobra, que é similar, que é idêntico, é o que são os princípios, ok? É como se você dissesse assim, ó. Ah, essa xícara aqui é branca, essa xícara aqui é vermelha. Aí tem uma xícara que é pequena, tem uma xícara que é grande, tem uma xícara que é da Mônica, tem uma xícara que é de Patinhas. Não. Tira todos esses acidentes. Ah, tem uma que é de metal, tem outra que é de barro, tem outra que é de plástico. Tira os acidentes, o que é que sobra? Sobra que ela tem que ter uma paradinha para botar a mão aqui e tem que ter um negócio para você botar o líquido dentro. E aí isso se estabelece como um princípio. Tá para entender? Aí não importa se ela é da Mônica, se ela é verde, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é azul, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é japonesa, se ela é chinesa. Essas coisas se anulam mutuamente e ficam os aspectos que são características comuns. O exemplo da caneca ajuda a esclarecer como é que se chega à constituição metodologicamente de princípios a partir dos fatos individuais? Sim, né? Tá. Fala, Ricardo. Antes você começou falando que tipos seria um método, né? Daí, eu não sei se tu vai falar sobre isso depois. Bom, já estou falando, porque o método já começa em como você chega a esses princípios. Uhum. Ok? Isso já faz parte do método. E eu também lembrei do Chandasani quando ele fala do tipo ser essa questão também da questão da ciência da psicologia, né? Que Jung foi tentando formular, que é a ciência no psíquico sobre o psíquico, né? Isso. Até porque o tipos é a forma dele responder a questão do James sobre a equação pessoal, de como é que você dá conta da equação pessoal. Eu não gosto do termo genérico, como se traduziu em alguns locais, porque, em geral, vai se utilizar em alemão o termo coletivo ou allgemeiner, né, que é geral. A Tony, ela gostava de unpersönliche, impessoal. Por exemplo, qual é a pessoalidade dessa xícara? Digam para mim. A cor dela. A cor e o fato de que ela tem essas paradinhas, ó. Beleza? É porque não dá para ver as paradinhas. Da hora, quando eu faço assim. Agora, se eu pego essa xícara aqui é um tipo, que ela nem tem cor, tipo assim, e ela não tem paradinha nenhuma. Ela é só o que você, teoricamente, em termos dos princípios que você vai tirar da xícara. Do que tinha que ser uma xícara. Eu estou utilizando isso como alegoria, tá bom? Eu não estou dizendo que isso aqui é um... Vocês estão entendendo, né? Ok? Fala, Bárbara. Como é que é essa relação da equação pessoal com os tipos, ou dos tipos com a equação pessoal que ele Eu vou falou para explicar. James? Eu vou explicar um pouco mais adiante, eu só vou adiantar que, assim, existe uma necessidade de você ser capaz, em ciência, de ter um mínimo de separação entre sujeito e objeto. Só que em psicologia, você não tem isso, porque a psique observa a psique. Como a psique observa a psique, tudo que é produzido se torna logicamente falso, porque você entra numa falácia de contradição performativa, que é, por exemplo, a argumentação do Kant na antropologia, que a psicologia é impossível. Kant vai dizer que a psicologia é impossível. E aí, o James vai fazer uma discussão sobre a equação pessoal a partir de um debate que surge na Inglaterra sobre a possibilidade de se matematizar da equação pessoal poder ser entendida como uma constante. E aí, o James vai dizer assim, olha, o Wundt, ele está dizendo que é científico, essa observação dele, essa auto-observação, só que não é, brother. Porque tem a equação pessoal. Como é que se resolve isso? Para que a psicologia seja científica,
ela precisa oferecer algum grau de resposta para a interferência decisiva em psicologia da equação pessoal. E a resposta do Jung são os tipos. Só que eu não vou entrar nisso agora, do contrário, a gente perde o objetivo de responder essas duas perguntas, o que é um tipo e para que serve falar em tipos. Apesar de que, para que serve falar em tipos, inclui responder o James sobre a equação pessoal, ok? Então, se não tiver ficado claro ainda para os demais, paciência, que a gente vai chegar lá, tá bom? Beleza? Porque essa hipótese do Chandazani eu acho corretíssima, né? Inclusive cito no meu livro que vai sair. Seguindo, não é algo a priori, né? A priori é um latinismo que significa antes e a posteriori depois, né? Então, na gramática filosófica, a priori é algo que já está lá, ou que já existe, ou que deve ser levado em consideração antes do fenômeno, antes da observação. E a posteriori é algo que só pode ser levado em consideração depois do fenômeno, depois da observação, depois do experimento, depois da coisa. Perdão, Olivaldo, você ia perguntar, né? Só para saber se esse método, a nível psicológico, se ele tem alguma nomenclatura, só para não confundir com abstração. Quando você tira os acidentes individuais e você tem uma conclusão universal, esse efeito psicológico que a gente faz não só como método de pesquisa, tem alguma nomenclatura ou outro? Não, mas é uma abstração mesmo. É abstração mesmo, né? Você está certo, é uma abstração. Beleza, tá bom. Não tem nenhum problema chamar isso de uma abstração. Fala, Lúcia. Quando você fala a priori, que você coloca a existência do fenômeno, ele é determinante do fenômeno, o a priori? Ou é característica do fenômeno? Está inserido no fenômeno, na existência do fenômeno? Ele pode ser determinante ou não. Mas, em geral, a característica do a priori é que ele é universal e necessário. E o a posteriori, ele é acidental e não necessário. O que eu quero que vocês entendam é que os tipos não são um a priori. Okay? A não ser que você pense, como Kant, no começo da Kritik der reinen Vernunft, da crítica da razão pura, e dizer, olha, os tipos são a priori empíricos. Eu posso dizer isso, kantianamente. Por quê? Porque eu vi uma caralhada de fenômenos, tirei princípios, e agora eu assumo esses princípios como a priori. Mas eles são a priori empíricos. Aí dá para dizer. Já me corrigindo aqui. Ok? Mas isso é um refinamento filosófico que a gente não precisa ter nesse começo, tá bom? Então, o que é o tipos? Um tipo é uma descrição dedutiva de impressões conseguidas empiricamente. Por que é uma descrição dedutiva, né, de impressões conseguidas empiricamente? No meu livro mais recente, eu uso a seguinte alegoria. Vocês conhecem o Sherlock Holmes? Ricardo, pelo amor de Deus, você não conhece Sherlock Holmes? Eu não assisti a série, mas eu conheço. Não, mas tem os livros, tem os filmes. Não li, não consumi, mas Tá eu bom. conheço. O Sherlock Holmes, vocês acham que ele é um empirista ou um racionalista? Empirista, ele observa os fenômenos, ele observa tudo o que está acontecendo ao redor e deduz o que aconteceu. Exatamente. Ele sabe ele sabe quem é o assassino a priori ou ele é inconsciente quem é o assassino? Ele é inconsciente que é assassino, ele vai buscar as pistas observando, aí ele deduz que é um assassino. Exatamente. Mas ele já sabe, está na consciência dele? Não. Ele parte de um estado inicial de inconsciência, de não saber. Eu sei que alguém morreu, eu sei que tem pistas deixadas pelo assassino, que aí é a teoria das trocas de Lukács, para quem gosta de criminologia. Sempre o assassino deixa algo no local do crime e leva algo do local do crime, nem que seja microscópio, que é um teórico francês da criminologia, né? E aí, o que é que o Jung faz? Ele faz essa mesma coisa detetivesca. Tem pistas do inconsciente, e a partir dessas pistas do inconsciente, ele faz uma descrição dedutiva a partir das pistas. A diferença é que o Sherlock Holmes pode ter certeza de quem foi que matou, quem foi que não matou. A gente nunca vai ter certeza de quem é o assassino. O mordomo, a gente não pode dizer que foi o mordomo. Não dá para dizer que foi o mordomo. Né? Por isso que a psicologia é um como se. Ok? Seria, então, correto entendermos que o tipo, nesse sentido, é uma aproximação, um esquema útil, não é uma realidade psicológica? Exatamente. Exatamente. Nem se pretende como tal. Tanto que você falou no começo, que é uma parte da personalidade, né? Exatamente, cara. Exatamente. Essa alegoria que eu fiz ajuda a entender o que é uma descrição dedutiva de impressões conseguidas empiricamente? Beleza.
vai estar lá no meu livro, se vocês quiserem citar, né?